Olá, meu nome é Vitor e eu vou apresentar uma análise comparativa de protocolos de comunicação e seu impacto na resposta de motores brushless aplicada no controle de drones. Na maioria dos veículos aéreos não tripulados, em especial drones, é embarcado um microcomputador chamado de controladora de voo. Ela é responsável por receber e interpretar dados de sensores e enviar sinais de velocidade para os motores, assim controlando o veículo aéreo. Nesse contexto, os motores mais utilizados são sem escova, os brushless, que são muito mais eficientes do que um motor com escova. Mas para isso é necessário o interfaceamento ainda de uma controladora eletrônica de velocidade, a ESC, que recebe os dados da controladora de voo e converte em sinais de tensão adequados para fazer o motor girar na velocidade intencionada. E a comunicação entre a controladora de voo e a ESC é justamente feita por meio de um protocolo de comunicação. Aqui estão listados os principais protocolos utilizados entre esses dois dispositivos. Em primeiro, temos o PWM, um dos protocolos mais antigos utilizados em larga escala até os dias de hoje. Além de ser muito consolidado, ele é empregado em várias aplicações e muitos protocolos mais modernos utilizam ele como base. O seu princípio de funcionamento está no envio de sinais com largura de pulso variável e com uma frequência pré-definida. No nosso caso, a largura de pulso vai determinar qual é o throttle associado a esse motor, ou seja, a velocidade dele. A diferença fundamental entre os protocolos de comunicação reside nas taxas de atualização e nas larguras mínimas e máximas desses pulsos. Protocolos de comunicação mais modernos têm trago taxas de atualização mais rápida e larguras de pulso cada vez menores. Com isso, a latência de comunicação entre a controladora de voo e as ESCs é reduzida, o que a princípio aumenta a responsividade do nosso sistema de controle. Mas será que é isso mesmo que acontece na prática? E é justamente ao redor dessa pergunta que se baseia esse trabalho. O objetivo dessa pesquisa, então, é analisar o real impacto da mudança dos protocolos de comunicação na resposta de um sistema dinâmico. E a nossa hipótese é que se espera que um protocolo mais moderno, como o OneShot 125, vá superar o PWM devido a uma comunicação. E para os experimentos, utilizamos esta bancada de teste, que foi construída para ser simples o suficiente para coletar dados com constância e confiabilidade, mas também com certa robustez que conseguisse simular de forma simplificada uma dinâmica de voo. A proposta do experimento é inclinar a haste central da bancada de testes até o ângulo mostrado na figura e rodar um controlador, que vai estabilizar no plano horizontal esta haste. Com o potenciômetro, os dados de inclinação são salvos no computador, para podermos determinar posteriormente possíveis diferenças de responsividade entre os dois protocolos. Além dos atrasos específicos dos protocolos, tem também o atraso associado à queda do loop de controle, que nesse caso é de 10 milissegundos. Então, os dois atrasos têm que ser somados ao considerar um atraso total na resposta entre a controladora de voo enviar um comando e a ESC receber ele. Para os resultados, nós primeiramente medimos com a ajuda de um osciloscópio os atrasos entre o OneShot 125 e o PWM, onde o primeiro desempenhou melhor do que o PWM com um atraso de apenas 250 microsegundos, em comparação a um atraso de aproximadamente 1,5 milissegundos do PWM. Agora, para os dados coletados na bancada de teste, na esquerda temos a consolidação de todos os dados experimentais, PWM em azul e em vermelho o OneShot com as suas devidas faixas de desvio padrão. A primeira análise, podemos perceber que essa diferença, se é que ela existe, é bem sutil. Para tentar constatar alguma diferença entre os dois protocolos, nós utilizamos um teste T-de-Student, em que ele analisa duas amostras e tenta provar se elas são diferentes estatisticamente. O teste T-de-Student foi aplicado nos instantes iniciais, que é onde o desvio padrão ainda não é muito grande, e as diferenças são quase que totalmente apenas associadas aos protocolos de comunicação. E para esses instantes iniciais, o valor de T encontrado foi de aproximadamente 0,67, o que, para qualquer intervalo de confiança, é um valor muito abaixo do crítico encontrado em tabelas, indicando que não tem evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula, ou seja, de que tem uma diferença entre os dois protocolos. Assim, o nosso teste concluiu que, se existe uma diferença, ela é muito pequena. Com isso, esse trabalho conclui que para sistemas aéreos mais lentos, como esse apresentado nesse trabalho, ou para a maioria dos drones comerciais, o impacto dos protocolos de comunicação é mínimo, se é que ele existe. Já para drones que exige uma responsividade maior, como drones de corrida, esse impacto pode ser relevante, mas exige um trabalho e uma análise futura. Por fim, esperamos que esse trabalho traga mais discussões nos protocolos de comunicação e um melhor entendimento deles, além de apresentar uma metodologia que pode ser utilizada em trabalhos futuros. Muito obrigado
e até mais!